Você já orou tantas vezes pela mesma coisa que começou a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Não é falta de fé, é cansaço. É aquela sensação silenciosa de falar e não ver nada mudar. Mas e se o silêncio não for ausência? E se, bem agora, algo já estiver acontecendo mesmo que você ainda não consiga ver? Existem momentos na vida em que você não recebe aquilo que deseja imediatamente. Você ora, espera, acredita, mas tudo ao seu redor parece permanecer exatamente igual. Jesus conhecia profundamente essa dor. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, ele contou uma parábola para ensinar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Quando eu era mais novo, lutei contra um vício que parecia impossível de vencer. Dentro de mim, havia um desejo sincero de fazer o que era certo, mas minha mente parecia resistente e eu continuava caindo, repetidas vezes. Mesmo assim, eu não parei de orar. Continuei pedindo a Deus força, mesmo quando não via mudança. Houve noites em que a vergonha me consumia e manhãs em que eu prometia que tudo seria diferente. Mas, de alguma forma, eu falhava de novo. Ainda assim, eu voltava para Deus, porque no fundo, eu sabia que essa batalha não era algo que eu conseguiria vencer sozinho. E então, algo começou a mudar. Não foi de uma vez, não foi com barulho, mas Deus começou a responder. Ele me deu força para resistir, coragem para me levantar e, finalmente, liberdade daquele ciclo doloroso. Hoje, eu sou profundamente grato por não ter parado de orar naquele tempo, mesmo quando caí tantas vezes. Pela graça de Deus, hoje eu sou livre, sabe? Nós, como seres humanos, podemos perder a fé quando as respostas não chegam rápido. E é exatamente por isso que a parábola da viúva e do juiz injusto, em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8, traz tanto encorajamento. Naquela história, a viúva não tinha poder, não tinha influência, não tinha ninguém para defendê-la. A única coisa que ela tinha era a decisão de não desistir. Já o juiz não temia a Deus, nem respeitava as pessoas. Mesmo assim, por causa da insistência dela, ele acabou fazendo justiça. Jesus contou essa história para nos mostrar algo profundo. Se até um juiz injusto responde a alguém que insiste, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, responderá aos seus filhos. É por isso que Jesus também disse em Mateus capítulo 7, versículo 7, continuem pedindo e vocês receberão. Continuem buscando e encontrarão. Continuem batendo e a porta será aberta. Então, não pare. Deus ainda está agindo, mesmo quando parece que tudo está demorando. Continue orando. Ele ouve cada palavra e vê cada lágrima. Ele não se esqueceu de você. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, está escrito que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. A Bíblia está cheia de pessoas que continuaram pedindo e se recusaram a desistir. Abraão e Sara, por exemplo, Deus prometeu a eles um filho, mas os anos passaram e nada acontecia. Quanto mais o tempo avançava, mais difícil se tornava esperar. Em alguns momentos, até questionaram como Deus faria aquilo. Mesmo assim, Abraão continuou crendo, continuou caminhando com Deus, continuou segurando a promessa. E no tempo certo, Sara deu à luz Isaque.
como está em Gênesis capítulo 21. Também lemos sobre Ana em 1 Samuel capítulo 1. Ela carregava uma dor profunda porque desejava ter um filho e não tinha. Ano após ano, ela orava, chorava, insistia, e Deus ouviu o clamor dela, viu suas lágrimas e respondeu, dando a ela Samuel e ainda mais filhos depois disso. Daniel também nos mostra algo poderoso. No capítulo 10 do seu livro, ele orou e jejuou por 21 dias. Durante todo esse tempo, não havia sinal algum de resposta, nenhuma confirmação, nenhum alívio, apenas silêncio. Mas quando a resposta veio, ele descobriu algo surpreendente. Deus já havia ouvido sua oração desde o primeiro dia. A resposta não veio antes, por causa de uma oposição espiritual. Ou seja, o céu já estava se movendo, mesmo quando ele não conseguia ver nada. E há ainda a história da mulher Ciro-fenícia em Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Ela veio até Jesus com o coração quebrado, pedindo pela libertação de sua filha. Mas, no início, ela não recebeu resposta. Pelo contrário, enfrentou resistência. Mesmo assim, ela não desistiu. Com humildade e fé, continuou insistindo. E essa persistência tocou o coração de Jesus. Ele se admirou com a fé dela e concedeu o que ela pediu. Essas histórias nos mostram algo que você precisa guardar dentro de você agora. O silêncio de Deus não significa ausência. Enquanto você espera, Ele está trabalhando. Ele fortalece sua fé. Ele cura partes de você que você nem sabia que precisavam de cura. Ele se revela de formas profundas no meio do processo. A fé verdadeira não pede uma vez e desiste. Ela continua, mesmo quando esperar dói. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus faz uma pergunta. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele está falando exatamente desse tipo de fé. A fé que permanece, mesmo quando tudo parece fechado. A fé que continua batendo, mesmo quando a porta ainda não se abriu. A fé que acredita, até receber aquilo que precisa. Porque cada vez que você pede, você está declarando que Deus ainda pode fazer. Cada vez que você insiste, você está lutando a boa luta da fé. Cada vez que você decide não desistir, algo dentro de você se fortalece. Então hoje, continue pedindo. Não deixe o tempo te parar. Não deixe a decepção enfraquecer sua fé. Peça novamente. Bata outra vez. Acredite mais uma vez. O mesmo Deus que ouviu Ana, continua ouvindo hoje. O Deus que cumpriu a promessa a Abraão, continua fiel. O Deus que respondeu Daniel, ainda responde. Ele não mudou. E talvez, exatamente agora, enquanto você escuta essas palavras, Ele já esteja preparando a resposta. Pai, eu me aproximo de Ti agora, exatamente como estou. O Senhor vê tudo em mim. O Senhor ouve não apenas as palavras que eu falo, mas também aquelas que eu só consigo sussurrar entre lágrimas. O Senhor conhece os momentos em que minha fé é forte e também aqueles em que ela é fraca. Mesmo assim, o Senhor me convida a lançar sobre Ti todas as minhas preocupações, porque cuida de mim. Hoje eu me lembro, o Senhor está perto, o Senhor me ouve
O Senhor é fiel. Aumenta a minha fé, Senhor. Dá-me uma fé que continua orando, mesmo quando nada parece mudar. Uma fé que confia em todo o tempo. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Então hoje eu te peço, fortalece minha fé através da tua palavra e do teu Espírito. Dá-me graça para perseverar, força para continuar quando eu quiser parar. Ensina-me a esperar sem desistir. Guarda o meu coração para que eu não me torne amargo, nem desanimado, nem comece a me comparar com os outros. Ajuda-me a lembrar que o Senhor trabalha de maneira única em cada vida, que o teu tempo é perfeito e que o Senhor faz tudo bem. Hoje eu coloco diante de ti as minhas necessidades e os pesos que carrego no coração. Quando meu corpo estiver cansado, minhas emoções sobrecarregadas ou meu espírito ferido, lembra-me que o Senhor é o Deus que me cura. Renova minhas forças. Sopra vida em cada parte fraca dentro de mim. Restaura-me de dentro para fora. Amolece o meu coração. Ensina-me a ser humilde, paciente e cheio de amor. Que a tua paz governe cada confusão. Quando eu estiver esperando por direção, por ajuda ou por um milagre, lembra-me que o Senhor é aquele que provê. Abre portas que ninguém pode fechar. Faz caminho onde parece não haver saída. Dá-me exatamente o que eu preciso, da maneira que só o Senhor pode fazer, e acalma todo o medo dentro de mim. Quando eu não souber o que fazer, guia-me como um pastor, guia suas ovelhas, leva-me a águas tranquilas. Mesmo quando eu não enxergar o quadro completo, mostra-me o próximo passo. Quando as batalhas vierem, visíveis ou invisíveis, luta por mim. Lembra-me que tantos antes de mim confiaram em ti e viram a tua fidelidade. O Senhor cumpriu a promessa a Abraão. O Senhor ouviu Ana. O Senhor respondeu Daniel, mesmo no atraso. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando a dúvida tentar entrar, fortalece meu coração. Cala toda voz que diz que minhas orações são inúteis, porque nenhuma delas é. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não é aquilo que eu queria. Hoje eu entrego tudo nas tuas mãos. Meus planos, meus sonhos, minhas expectativas. Eu abro mão do controle e escolho confiar. Dá-me nova força enquanto eu espero. Quando eu estiver fraco, lembra-me que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O Senhor é o meu refúgio e a minha força. Ajuda-me a depender de ti todos os dias, até que a resposta venha, até que a tua vontade se cumpra completamente na minha vida. E mesmo que eu precise esperar mais do que eu gostaria, sustenta a minha fidelidade. Ensina-me a te louvar no processo. Enquanto eu espero, fortalece minha fé, aumenta minha esperança, aprofunda meu amor por ti. Hoje eu decido, eu não vou desistir, eu não vou parar de pedir, eu não vou parar de crer, porque o Senhor é fiel. Eu confio em ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ouve. Hoje eu descanso nessa verdade. O Senhor já me ouviu e já está respondendo. Meu coração encontra paz, porque o Senhor é fiel. Eu creio que o Senhor está trabalhando todas as coisas para o meu bem. Em nome de Jesus. Amém. E mesmo que você ainda não veja a resposta, algo mudou. Você decidiu permanecer. Você decidiu continuar. E isso
Isso é precioso diante de Deus. Se essa mensagem falou com você, volta amanhã. Continua alimentando sua fé. E se quiser, escreve nos comentários aquilo que você está esperando de Deus. Não precisa explicar tudo. Só coloca diante dele. Você não está sozinho. E Deus ainda está escrevendo a sua história.